E aí, meu povo, tema da aula de hoje, citoplasma. Pessoal, o que é que o citoplasma tem a ver com a nossa vida? Tudo, gente. Primeiro que cai bastante nas provas. Segundo que o citoplasma é a parte da célula que onde ocorre um conjunto de reações metabólicas necessárias para manter essas células vivas. Ah, mas diretamente na minha vida, o que seria? Gente, os hormônios, por exemplo, como a insulina que regula a tua glicose, esse hormônio, ele é produzido, ele é transformado, armazenado e liberado por estruturas presentes no citoplasma. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Perfeito? Outro exemplo que a gente pode dar é, se caso tu se intoxicasse por alguma medicação utilizada de forma errada, ou então tu exagerasse na cachaça, a desintoxicação de todas as células do teu corpo vai ocorrer a partir do citoplasma, a partir de estruturas que estão lá mergulhadas, como os retículos endoplasmáticos liso. A gente vai ver isso mais da frente. Perfeito, pessoal? Diversas proteínas do nosso corpo, todas as proteínas do nosso corpo, na verdade, queratina, a melanina, que são proteínas da pele, proteínas da nossa defesa imunológica, todas as proteínas presentes no nosso corpo são produzidas primeiro no citoplasma de nossas células, mais precisamente nos ribossomos, que são grânulos espalhados nesses citoplasmas. Um outro exemplo, já puxando um pouquinho para as plantas. As plantas realizam fotossíntese a partir dos cloroplastos, que são estruturas que estão mergulhadas no citoplasma das células vegetais. Então veja como é importante estudar esse tema. Se você, por exemplo, se contaminar por alguma bactéria aí super resistente a antibióticos, como acontece essa resistência? Essa resistência acontece a partir de estruturas circulares chamadas de plasmídeos presentes aonde, pessoal? Também no citoplasma das bactérias resistentes. Então é muita informação sobre o citoplasma e a gente precisa aprender isso. Na aula de hoje, a gente vai iniciar diferenciando o citoplasma das células procarióticas das células eucarióticas. E aí, a gente vai se aprofundar nesse vídeo nas células procarióticas, para mais na frente, vocês vão acompanhar na nossa playlist, a gente vai entender o citoplasma das eucarióticas. Então vamos iniciar aqui, ó, citoplasma das células procarióticas. Primeira coisa, quem são as células procarióticas? São as células que possuem o citoplasma simples, com organização simples. É aquele citoplasma lá presente nas bactérias e nas arqueobactérias. Então é um citoplasma muito simples. Acredita-se que os primeiros seres vivos que surgiram eram semelhantes às bactérias e às arqueobactérias, que são primas das bactérias, na verdade. Ok? E, repito, tinha uma organização simples. Quando você bate o olho no citoplasma das bactérias, no caso das células procarióticas, esse citoplasma tem poucas estruturas, principalmente poucas estruturas membranosas internas, poucas organelas. Então essa é uma grande diferença. Não há também a presença de um núcleo. Não há a presença do núcleo. O que há é a presença de uma região onde está o material genético da bactéria, chamada de nucleóide, mas não é considerado núcleo. A gente vai se aprofundar daqui a pouquinho. Ok? Então essas são as características. Como não há núcleo, o citoplasma a gente coloca como sendo a parte interna, todo o meio interno, delimitado por essa membrana. A membrana de preto aqui é a membrana plasmática, MP, que a gente representa. Já a parte de fora, de azul, é a parede celular. Então todo o espaço interno, delimitado pela membrana plasmática, nós chamamos aí de citoplasma, no caso das células procarióticas. Mas, quando a gente parte para as células eucarióticas, repito, que a gente vai ver mais para frente, nós temos uma organização
interna mais complexa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você bate o olho em uma célula animal, como essa daqui, e numa célula vegetal, primeira diferença que você vê em relação às bactérias é que essas células eucarióticas têm uma organização complexa, cheia de estruturas, ó. Cheio de estruturas, certo? Ao contrário das outras. Isso já é uma grande diferença. Presença de organelas membranosas, estruturas membranosas. Já outra diferença que a gente ressalta é que aqui ocorre, ó, aqui, ó, essa estrutura circular é um núcleo. Então ocorre presença de núcleo nas células eucarióticas. A gente também, repito, vai se aprofundar nisso mais na frente. Perfeito, gente? Então, bater o olho, quando tiver estruturas membranosas internas, células eucarióticas. Quando não tiver estruturas membranosas internas, procarióticas. Não tem núcleo, procarióticas. Tem núcleo no citoplasma, vão ser células eucarióticas. Perfeito? E aí, como é que a gente conceitua citoplasma aqui? Como é que a gente vai conceituar o citoplasma? Da seguinte forma, se existe a presença do núcleo, presta atenção como o conceito é diferente em relação às procarióticas. O citoplasma aqui compreende a porção, o espaço entre a MP, que é a membrana plasmática, e o núcleo. Olha para cá, acompanha comigo. Ó. Você tem a membrana nuclear, ó, a membrana do núcleo, o espaço entre ela e a membrana plasmática, MP, esse espaço aqui, todo esse espaço aqui, nós chamamos de citoplasma, perfeito? Das células eucarióticas. A mesma coisa na célula vegetal, ó. Todo esse espaço aqui, entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, nós chamamos de citoplasma. Lembrando que de azul aqui, por fora, mais externamente, nós temos a parede celular. Perfeito, gente? Então essas são as diferenças para a gente poder agora dar início para valer, iniciando com, no caso, as células procarióticas. Vamos se aprofundar nelas. Mais na frente a gente estuda as células eucarióticas, dentro dessa mesma perspectiva. Perfeito? Então, para que a gente possa entender a organização citoplasmática de células procarióticas, como as bactérias, nós temos aqui um desenho mais ampliado, gente. E aí a gente vai entender elemento por elemento que está presente no citoplasma. Mas antes a gente tem, ó, a parede celular, de azul aqui. Nós temos mais internamente a membrana plasmática. E todo o espaço, como eu falei, ó, interno, delimitado por essa membrana plasmática, nós chamamos de citoplasma. Compreende o citoplasma da bactéria, perfeito? E aí vem comigo aqui, ó. A área central desse citoplasma bacteriano, nós temos essa área central como sendo uma área chamada nucleoide. Ei, nucleoide não é núcleo, cuidado. E outra, o nucleoide, eu acabei de falar, é a área onde a gente encontra o cromossomo bacteriano, o DNA da bactéria, certo? É errado dizer que o nucleoide é o DNA da bactéria. O nucleoide é o local central onde existe o DNA. Muito cuidado nisso. Perfeito? Vamos para frente. Gente, pedacinhos de DNA bacteriano, ó, fragmentos de DNA circular da bactéria, estão também dispersos aqui, ó, no citoplasma. E eles são chamados de plasmídios. E aí eu quero atenção em relação aos plasmídios. Porque esses plasmídios, eles são capazes de produzir substâncias que vão neutralizar a ação de antibióticos, como por exemplo a penicilina. Ah, Afonso, então por exemplo, eu ouvi falar que existem superbactérias aí que estão matando pacientes em hospitais. Perfeito. Possivelmente essas bactérias, elas podem ter esses plasmídios? Exatamente, pessoal. Infelizmente, elas podem ter esses plasmídios que, repito, vão conferir resistência aos antibióticos. Afonso, todas as bactérias têm esses plasmídios? Não, de forma alguma. Certo? Algumas têm, outras não têm. E aí, eles são indispensáveis para as bactérias? Cuidado com isso na prova. De forma alguma.
Eles são importantes para a sobrevivência de algumas bactérias, mas eles não são indispensáveis, certo? Repito, é mais comum a gente encontrar em bactérias resistentes. Eles produzem substâncias que, por exemplo, se você joga a penicilina, que é um tipo de antibiótico, ela não vai fazer efeito porque esses plasmídios vão neutralizar a ação dessa penicilina. Perfeito, gente? Vamos avançando aqui. Se a gente perceber, ó, outra estrutura, estão vendo aqui a membrana plasmática, chega num certo momento, ela sofre uma invaginação interna, ó, uma dobra internamente. Essa dobra, essa invaginação, nós chamamos de mesossomo. E o que seria essa invaginação, esse mesossomo? É uma dobra que vai estar repleta de enzimas respiratórias. Então, o processo, acredita-se que o processo de respiração das bactérias ocorre principalmente nessas regiões de dobras da membrana, chamadas de, repito, mesossomo. Perfeito, gente? Importante colocar que há uma certa controvérsia em relação ao mesossomo. Alguns autores colocam como se esse mesossomo não existisse. Ele só existe, essas dobras, devido a alguns tratamentos que são feitos lá para poder visualizar no microscópio eletrônico. Mas não importa, gente. A gente é melhor pecar pelo excesso. Vai que cai na prova. Então vamos colocar e vamos entender. Não é difícil de compreender isso. Beleza? Vamos aqui para mais um elemento. O flagelo, pessoal, é uma estrutura, uma diferenciação da parede celular, e é uma estrutura motora, cheia de proteínas aqui, ó, proteínas motoras internamente, que vai permitir que a bactéria se desloque, certo? Toda bactéria tem flagelo? Não, de forma alguma. É importante saber que nem toda tem flagelo, mas a gente coloca para um melhor entendimento. Ok, pessoal? Só para a gente finalizar essa aula, gente, coloquei aqui as cianobactérias. As cianobactérias são bactérias presentes, por exemplo, em ambientes aquáticos e que, ao contrário das bactérias mais comuns, elas realizam fotossíntese, produzem seu próprio alimento. E por que, Afonso, você está falando dela? Porque às vezes eles cobram nas provas. É algo interessante que acontece no citoplasma dela. Quando você pega uma cianobactéria e coloca no microscópio, gente, óptico-eletrônico, o que é que você vai encontrar nelas de diferente? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É que no citoplasma delas, você vai encontrar, ó, camadas ou lamelas, aqui, ó, abaixo da membrana, todas concêntricas, ó, circulares, certo? E todas elas cheias de dobras concêntricas, circulares, internamente no citoplasma e repletas de substâncias importantes para a fotossíntese, como, por exemplo, moléculas de clorofila. Perfeito? E aí você tem um grupo importante de célula procariótica que a gente coloca por ter essa particularidade. Então, quais são as células que possuem membranas lipoproteicas parecidas com a membrana plasmática internamente e de forma circular, concêntrica? Quais são? Justamente as cianobactérias. Ok, gente? Nas próximas aulas, nós iremos ver a organização do citoplasma nas células eucarióticas. E aí a gente vai ter muita coisa para estudar ao longo de todo esse período. Ok? Agradeço a atenção de todos e vamos firmes nessa jornada em busca dos nossos resultados. Um abraço a todos.